Olá, esse é o canal Ensino Religioso Fundamental. Nós estamos na aula 7 do sétimo ano. Eu sou o professor Patrick e hoje o tema é mitos africanos. A riqueza e diversidade dos mitos africanos. Os mitos africanos variam entre centenas de povos, como Yorubás, Bantu, Axante e Zulus. Eles explicam a origem do mundo, das pessoas e dos elementos da natureza. Transmitidos oralmente, por meio da palavra, da palavra falada, eles preservam tradições ancestrais e identidades culturais. São fundamentais para entender a espiritualidade, valores e modos de vida africanos. A criação do mundo segundo diferentes povos. Muitos mitos descrevem o mundo nascendo a partir de divindades celestes ou forças da natureza, porque a tradição das religiões africanas valoriza muito a natureza, as cachoeiras, os rios, vários animais, como parte da divindade também. Entre os Yorubás, Olodumare cria o universo e envia orixás para organizá-lo. Para os povos Dogon, o universo surgiu de um ovo cósmico inicial. Cada narrativa traz lições sobre equilíbrio, responsabilidade e origem da vida. Então, para esse povo Dogon, o mundo, o universo, surge de um ovo cósmico, O papel dos orixás e divindades. Os orixás e outras divindades africanas representam forças da natureza e aspectos humanos. Gente, só para dizer que os orixás são esses deuses também, São considerados dentro aí da Umbanda, do Candomblé, essas forças divinas. Existe aí Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxum, são exemplos importantes nas tradições iorubás. Suas histórias mostram virtudes, falhas e ensinamentos morais. Esses mitos estruturam religiões como o Candomblé e a Santeria. A gente vê aqui alguns orixás mais famosos, por exemplo, aqui o Oxalá, Iemanjá, Xangô. O Xangô, por exemplo, é conhecido como o orixá da justiça, Ogum, Oxóssi, Exu, Yansan, Obalugaê, Nanã, Oxum, Logonodê, entre outros. Mitos sobre heróis e ancestrais. Muitos povos africanos veneram heróis lendários que fundaram cidades ou salvaram seus clãs. O herói, gente, tá vendo? Lembra na cultura grega e egípcia como que o papel do herói é importante? São aquelas pessoas que conseguem fazer algo assim, algo extraordinário, como salvar alguém, salvar uma população. Existe um reconhecimento e dentro desses mitos africanos também existe, esse reconhecimento do herói, que é aquele exemplo de moralidade. Eles costumam apresentar força, sabedoria e ligação espiritual com os deuses. Esses heróis são exemplos de coragem, liderança e lealdade, como eu estava falando sobre, por exemplo, a gente comparando com os mitos gregos. Então, os mitos, eles reforçam a importância dos ancestrais na vida comunitária. A gente vê aqui, alguns heróis, deuses africanos, deusas, porque dentro da tradição africana, das religiões africanas, existe também a divindade feminina. A figura do trickster, o trapaceiro sábio. Anansi, a aranha, é um dos personagens mais famosos dos mitos africanos. Ele usa astúcia para enganar os mais fortes, e ensinar lições sobre esperteza e humildade. Esse tipo de personagem aparece em várias culturas africanas. O trickster mostra que a inteligência pode vencer a força bruta. É aqui um arquétipo, é uma figura daquele que consegue, através da sua malandragem, da sua esperteza, astúcia, vencer os seus inimigos. Mitos que explicam fenômenos naturais. Muitas narrativas explicam por que
existe a chuva, o fogo, as montanhas ou certos animais. Novamente a gente volta, né, em outros mitos, que também um mito, a gente reforça muito isso, o mito é a tentativa de explicar aquilo que eles não conseguiam explicar cientificamente na época. Entendeu? Por exemplo, eles não sabiam explicar chuva, por que tinha tempestade, por que tinha seca, de uma forma científica ou racional. Então, o mito também são várias narrativas aí sobre isso. Os Zulus, por exemplo, tem mitos sobre o trovão personalizado pelo deus Umvelinkang. Já outros povos explicam a origem da noite ou do sol através de feitos divinos. Essas histórias reforçam respeito e conexão com a natureza, né, porque, novamente, ressalto que essa ligação com a natureza é muito forte dentro da tradição dos mitos africanos. Então, a gente vê aí a explicação sobre os eventos que essas mitologias trazem para esses povos. O papel dos griots e da tradição oral. Os griots são contadores de histórias que preservam mitos, genealogias e sabedoria ancestral. Eles transmitem conhecimento sem o uso de escrita, apenas por memória e arte narrativa. São aqueles contadores de história que têm uma memória muito boa, que lembra de várias histórias, que têm facilidade para contar também, né? Sua função é vital para manter a cultura viva ao longo dos séculos. A tradição oral torna os mitos dinâmicos e adaptados ao tempo. A gente vê aqui a figura do contador de história, né, que ensina as crianças, que ensina os adultos, mas é como se fosse um professor dentro da aldeia, né? Mas assim, um papel muito fundamental para que se preserve a cultura. Os mitos africanos no mundo moderno. Os mitos africanos inspiram música, literatura, dança, cinema e religiões. Eles estão presentes no Brasil, Caribe, Estados Unidos e diversas regiões onde houve a diáspora africana. Então, o que é a diáspora? Foram as populações africanas que foram escravizadas no continente da África e trazidas à força para o Brasil, para o Caribe, vários países aqui da América Latina, para os Estados Unidos. Então, existem muitas músicas, muitos livros, danças. Por exemplo, a gente vê aqui a capoeira, né, que é um elemento, uma luta que vem da tradição de ex-escravos, de escravos no Brasil. A gente vê comidas típicas. Aqui a gente vê a pamonha, mas muitos que é do milho, né? O consumo aí de amendoim, cocada, entre outros. A gente pode lembrar também os pratos salgados, como a feijoada, né? O acarajé, principalmente na Bahia. A música, o samba, o pagode, o axé, o próprio reggae, né? O reggae, ele não é do Brasil, mas ele é de um país de maioria africana, né? De origem africana, que é a Jamaica, por exemplo. Cuba também, a rumba. Então existem aí a música, ela é fundamental. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a presença do blues e do jazz, né? Que vieram de comunidades negras, de artistas negros. Inclusive aquele filme desse ano de 2026, né, que ganhou vários Oscars, o Pecadores, ele mostra aí a questão da música africana, né, da música, a importância da música na cultura dos negros lá nos Estados Unidos. E aqui do Brasil, gente, também é muito importante essa questão da tradição africana dentro dessa cultura brasileira. A arte afro-brasileira, desde que eram escravos, os afro-brasileiros já possuíam uma infinidade de aspectos próprios, como, por exemplo, a cultura, a religião e a arte, capoeira, expressão artística afro-brasileira, uma arte musical, a arte marcial. Aí a gente vê aqui algumas esculturas africanas,
desenhos, histórias, tá? Existem aí muita coisa que influencia a cultura brasileira e a cultura de outros povos, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.